Lembre-se que Salomão, ele escreve Eclesiastes a partir de um conjunto de experiências pessoais. E dentro destas experiências, da qual ele vai então justamente experimentar praticamente tudo o que era possível para um ser humano experimentar, Salomão foi levado à inescapável conclusão de que o prazer, a felicidade, a alegria, a paz, sabe, o sentimento de satisfação, eles só são capazes de serem apreciados, desfrutados, quando as pessoas concebem esta felicidade, este prazer, como um dom de Deus, como um dom eterno. Agora, em seu segundo argumento de 4, são 4 partes. Então, na segunda parte, no seu segundo argumento, Salomão ele vai defender a tese de que toda a ação do ser humano faz parte de um plano administrado por Deus. E esse plano, ele abrange todas as coisas. Então Salomão, ele vai deixar muito claro que ele não acredita na ideia que algumas coisas no mundo, no universo, podem acontecer a parte da soberania divina. Tipo, isso aqui aconteceu, mas Deus não está nisso. Não. A gente costuma às vezes dizer isso, né? Ei, rapaz, isso aí não é de Deus, não. Geralmente quando tem uma coisa ruim, né? Você fala, ei, rapaz, Deus não está nesse negócio, não. Salomão não. Salomão acredita que o plano soberano de Deus abrange absolutamente tudo. Então, antes de iniciarmos aqui, de nos aprofundarmos, de mergulharmos aqui nesta segunda sessão de Eclesiastes, seria legal nós nos lembrarmos do nosso método lá no início, para estudarmos Eclesiastes, sempre observarmos primeiro qual é a conclusão. Lembra que quando a gente começou estudando Eclesiastes, a gente foi lá na conclusão no capítulo 12. Na primeira parte, a gente foi na conclusão no capítulo 2, versículo 23, 22, 23 e 24. Então nós vamos fazer o mesmo. Nós vamos analisar a conclusão desta segunda sessão. Então hoje, por exemplo, nós vamos analisar só essa conclusão, para a semana que vem a gente mergulhar no porquê Salomão acreditava dessa forma. Porque Salomão acreditava que tudo que acontece no universo faz parte de um plano abrangente, de um plano absoluto de Deus. Então, se as vossas Bíblias já estão abertas no WhatsApp, vamos ler aí os versículos 18, 19 e 20 de Eclesiastes, capítulo 5, que diz assim: eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, alguém comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, pois essa é a sua porção. Amém? Continue. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e poder para desfrutá-los, receber a sua porção e regozijar-se no seu trabalho, isto é dom de Deus. Esta pessoa não ficará sobre os dias que se passaram. Aliás, esta pessoa não ficará refletindo sobre os dias que se passaram, pois Deus o mantém ocupado, desfrutando as alegrias do seu
coração. Amém? Olhem para mim, queridos. O irmão mais atento vai dizer assim: pastor, essa conclusão aí, ela está terminando igual a outra conclusão. Ela é muito parecida. Ela parece uma reprise daquilo que a gente leu em Eclesiastes 2, 24 ao 26. Pois bem, queridos, são justamente estas repetições que apresentam um único tema em Eclesiastes. Isso mostra que o livro é um livro consistente, que ele não muda de ideia no meio do caminho. Então, digamos que isso é uma marca positiva na forma em que Salomão escreveu o seu livro. E Salomão, ele está insistindo na ideia de que a vida de apreciação dos trabalhos humanos, das conquistas humanas, elas só serão possíveis, né? Se quando você olhar para a comida, olhar para a bebida, olhar para o dinheiro e aceitar aquela recompensa como dádiva. Então imagina você olhar para a sua comida e falar: isso é um presente que Deus me deu. Você olhar para aquela bebida e falar: isso aqui é um presente que Deus me deu. Se olhar para aquela sua conquista e falar assim: isso aqui é um presente que Deus me deu. Quando você aceita esta condição, você está qualificado a apreciar daquele dom como o ímpio não pode. Amém, queridos? Participe em nome de Jesus. Vai dizendo amém, vai participando, isso. Vai fluindo em nome de Jesus. Aleluia, amém? Eu já sei disso, pastor. Eu sei. Vamos fazer o seguinte. Vamos ler novamente o texto, a conclusão da segunda sessão, porque você vai perceber que, por mais que pareça a mesma conclusão, mas Salomão está apresentando algo novo. E é justamente esse algo novo, esses fundamentos novos, que eu quero analisar com você nesta manhã. Então, volta aí para a leitura e vamos ler de novo. Se você até pudesse fazer isso na sua casa depois, pegar uma Bíblia, duas Bíblias e ler os dois textos, você vai perceber a diferença de um texto para o outro. Vamos lá. Eis que vi uma coisa boa e bela, alguém comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, pois essa é a sua porção. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e poder para desfrutá-los, receber a sua porção e regozijar no seu trabalho, isto é dom de Deus. Pois esta pessoa não ficará refletindo sobre os dias que se passaram, pois Deus o mantém ocupado desfrutando das alegrias do coração. Queridos, pelo menos três coisas novas estão muito claras para nós no texto. São essas três coisas, estas três pontuações, estas três conclusões de Salomão que eu quero compartilhar com você agora, em nome de Jesus. Então ele já começa dizendo assim: ei, eu vi algo muito bom. Eu vi uma coisa muito bela. Aleluia. Amém? Amados, nós precisamos crer que o curso proposto por Deus é bom. Eu acho que vocês não entenderam. Vou dizer de novo. O curso proposto por Deus é bom.
Ou seja, isto é, sem problemas morais. Nós podemos ser categóricos e afirmar que sim, o plano administrado por Deus, além de ser bom, ele também é belo. E quando nós passamos a crer nesta ideia, quando nós passamos a crer e tornamos isso uma confissão para nós, isto reposiciona o nosso comportamento, o nosso dia a dia, porque nós passamos a acreditar que Deus tem o controle absoluto, o governo absoluto, e Ele está escrevendo a história, mas a gente não apenas conclui que Ele está escrevendo a história, mas ela é uma história boa, ela é uma história bela, ela é apreciável. Imagine você, se você for convidado para uma exposição artística, seja um show musical, uma peça teatral, ou assistir uma película, um filme, e depois você conclui: nossa, como estava ruim. Aquilo vai te frustrar de alguma forma. Mas se você for em um evento, digamos que bem ensaiado, bem produzido, e no que se refere de ser o melhor a respeito daquilo, você foi exposto, digamos que a um show que era o show do seu sonho. Provavelmente você vai voltar falando: nossa, hoje é a realização de um sonho para mim. Já vi muita pessoa dizendo isso, né? Outro dia eu peguei um rapaz, transportei ele até lá, Zona Sul, e ele estava vindo do show do Coldplay. E ele falou assim: moço, hoje é a realização de um sonho. Outras pessoas já disseram para mim também: olha, eu fui no show da Sandy Júnior e do irmão dela. E foi assim a realização de um sonho. Sandy Júnior, irmão. Eu nunca sei quem é a Sandy e quem é o Júnior, mas eu sei que a Sandy é Júnior também, né? Acho que você gostaria de um lugar assim, não gostaria? Qual show você gostaria de ir? Você fala: pastor, esse seria um sonho. O meu é do Zezé de Camargo e Luciano, né, irmão? Vocês sabem disso. Estou brincando. O problema é que às vezes essa história que está contada, ela não parece ser tão bela. Se você pudesse dizer para mim assim: olha, pastor, a minha história é uma história bela, você diria isso sem ressalvas? Ou de repente você diria: nossa, pastor, eu tenho tanta frustração no meu casamento, com os meus filhos, com o meu irmão, com o meu trabalho, com o meu peso, com meus amigos, que eu nem arrisco dizer que a minha história é uma história bonita, é uma história linda. Salomão vai ter que trabalhar isso então, porque ele chega e afirma: eu estou vendo uma coisa boa, uma coisa bela. Falar do plano de Deus, falar do governo de Deus é falar de algo bom, de algo belo. E por um momento agora eu quero que você esqueça os seus problemas, por um momento apenas. Daqui a pouco a gente se relembra deles, mas por enquanto eu quero que você esqueça dos seus problemas e creia nisso. O plano de Deus, o que Ele está fazendo na sua vida é algo bom, é algo belo. Eu quero que você aceite isso. Não, irmão, não.
Não questione, mas as minhas dívidas, mas os meus processos, mas meus desapontamentos, mas minhas frustrações. Apenas aceite isso. O plano de Deus é perfeito, é belo. Mas sabe qual é o problema? O problema é que essa vontade de questionar que nós temos, de pontuar alguma coisa, alguma situação, mas é isso, mas e esta frustração, esta decepção? Então, isso faz parte de uma condição humana, porque o homem, na sua predominante mundanidade, no seu aspecto decaído, ele não consegue compreender isso. Ele não consegue compreender. É igual aquele filme que não entra na sua cabeça. Eu lembro outro dia que eu apresentei para uns amigos assistirem Matrix. Alguém assistiu Matrix? Aquele filme para mim era maravilhoso, mas o pessoal dizia assim: eu não entendo nada disso. Alguém aqui assistiu Matrix e não entendeu nada? Quem assistiu Matrix e entendeu tudo? Quem não assistiu Matrix? Quem nem sabe o que eu estou falando aqui, irmãos? Quem tá? Você está prestando atenção no que eu estou falando? Corre esse risco também, né? Que ninguém fala nada, todo mundo assim, ó. Ué, o que é isso? Então, gente, pastor, tá bom, eu creio que Deus tem governo de tudo, e que esse plano é lindo, é belo, mas às vezes parece que não é tão fácil de compreender. Primeira coisa que nós temos que reconhecer: nós ainda somos homens limitados ao nosso pecado, que nos impede de enxergar as ações de Deus como elas realmente são. Amém, queridos? E por se tratar de um plano belo, eterno, vasto, grande, ele é tão abrangente que ele vai além das nossas compreensões. E é por isso que nós, os mortais, nos sentimos intimidados e por vezes até exasperados, sabe? Meio contundentes na tentativa de descobrir esses planos. Porque às vezes você ouve a seguinte frase: o plano de Deus é lindo, mas você fala: mas eu não estou compreendendo. É aí que Salomão vai concluir que esse plano abrangente, lindo, que digamos que refletia no desfrutar da comida, da bebida, da alegria, ele era parte de um presente, de uma dádiva. Então eu diria que esse plano ele só pode ser conhecido e desfrutado em sua totalidade com uma condição, e essa condição é conhecendo pessoalmente esse Deus vivo. Você crê nisso em nome de Jesus? Então, primeira coisa, coloque algo em seu coração nessa manhã. Salomão está dizendo de um plano lindo, e eu creio nisso, que o governo de Deus, que o plano de Deus, ele é belo, ele é lindo. Mas aí Salomão vai dizer assim: eu vi esse plano lindo, eu vi uma coisa linda, bela, o homem comer, beber, se alegrar, usufruir do seu trabalho, e esta é a porção que Deus deu. Repare, ele vai dizer que Deus deu riquezas e bens ao homem, mas a porção que Deus deu é o poder de desfrutar. E esta é a segunda pontuação. Primeiro, estamos falando de um plano lindo,
Segundo, ele vai dizer, a finalidade principal a ser buscada é o deleite, é o gozo, é o prazer. Salomão não está dizendo que a porção dada por Deus está no sentimento de acumular coisas materiais e mundanas, mas em desfrutar aquilo que está sendo dado. Então, é na apreciação, no desfrutar o momento presente, que nós passamos a ter um olhar esperançoso para o futuro, para a concretização, para a consumação desse plano que é belo e que é lindo. Irmãos, nós falamos muito isso aqui semana passada. O ímpio tem gastado sua energia em acumular, acumular e acumular. Mas Salomão enxerga que a finalidade daquilo que está sendo dado em nosso presente é nós desfrutarmos daquilo no presente. Esse é o perfil de Deus. Se você pegar, por exemplo, um ato sobrenatural descrito no Velho Testamento, na relação do povo de Israel com Deus, era assim que acontecia, por exemplo, com os hebreus no deserto. Deus sempre manifestava a sua provisão a eles, mas essa provisão ela era diária, o que causava uma espécie de dependência. Todo dia eles estavam na dependência de que Deus proveria naquele dia. Aleluia. É assim que acontece com a natureza, queridos. Deus ele tem sustentado todas as coisas. Essa manhã eu estava vindo para casa do trabalho, de manhã, 6 horas da manhã, e aí eu peguei, por sinal, a Marginal Tietê. E aí eu fui andando na Marginal Tietê, assim, mais ou menos da ponte da Vila Maria até a ponte da Aricanduva, que deve dar uns 5, 6 quilômetros, bastante coisa. E andando assim na pista expressa, eu fui andando assim, eu até tentei gravar um vídeo, mas estava dirigindo, não ficou bom, eu acabei apagando, ficou horrível, por sinal. Mas todos aqueles ipês, nem sabia que tem ipê, pastor, na Marginal, tem? Todos aqueles ipês, aquelas folhas bonitas, sabe? Aquelas flores bonitas. Todas as árvores carregadas, floridas, caindo, flor. E eu passando por aquilo e meditando. Deus, ele não erra. Aí vem o globalista e diz assim: não, mas o homem está mexendo num sistema ecológico na natureza. Verdade, não discordo disso não, mas ele não consegue mudar o fato de que nós entramos na primavera e agora as árvores vão florescer. Elas estão marcando uma estação que chegou, é assim. E a gente pode ter certeza que daqui a pouco chega o verão, as folhas caem, e aí chega o outono, e as árvores começam a ficar secas, e assim vai acontecer ano que vem de novo. Então, é um sinal de dependência, que alguma coisa eterna está regendo, alguma lei está regendo, de forma que este sincronismo ele é perfeito, de forma que este ciclo ele é perfeito. E era assim com o povo hebreu. Deus dizia assim: vocês estão com fome? Sim, estamos, vem aqui. E ele derramava uma espécie de provisão, era chamado de maná. Eles não sabiam se era um pão, o gosto era bom, e eles comiam aquilo. E para amanhã, Deus disse: amanhã vocês voltam aqui e apreciam esta provisão de novo. Mas o homem é carnal, o homem é mundano. Ele disse assim: não, amanhã a gente não quer voltar não, vamos evitar o trabalho. Então ajunta bastante comida hoje, e a gente volta aqui daqui uns 15 dias só.
E aí o texto bíblico afirma que quando o povo hebreu volta lá para pegar o maná, ele estava estragado. Por quê? Porque é uma relação de dependência diária. Deus queria que eles apreciassem aquilo que Ele estava dando no presente. Mas a carnalidade fazia eles o que? Acumular. Deus, Ele tem um plano belo, querido. E para que possamos crer nesse plano belo, Ele tem enviado sinais. Ele tem enviado os seus sinais diariamente para que possamos desfrutá-los no presente. Mas a carnalidade do homem faz o homem acumular aquilo que deveria ser apreciado. E Salomão está chamando a atenção disso por algum motivo. Amém? E aí nós concluímos. Ele fala de um plano belo. Ele fala de uma apreciação que não está relacionada ao acúmulo, mas ao deleite daquilo que se tem. E aí ele finaliza. Não sei se você percebeu, mas no versículo 20 ele vai dizer assim: olha, e esta pessoa não vai perder tempo refletindo, porque agora ele está ocupada deleitando. Claro que Salomão não estava dizendo que o servo do Senhor não analisa a vida, não observa, porque isso seria contraditório, porque o seu livro é um livro de análise. Mas o que ele está querendo dizer é que existe um alívio por meio da beleza desse plano. Então, quando nós observamos o cuidado de Deus, aquilo nos alivia. E aquela tensão da qual nós estávamos submetidos, ela é dissipada de nossas vidas. Foi isso que Jesus disse. Ele disse assim: olha, vocês terão momentos de aflições, de ansiedades, de necessidades, mas observe o cuidado de Deus com todas as coisas. Ele estava querendo dizer: se deleitar no presente, na dádiva, no momento que Deus está te dando, te acalma, dissipa as suas aflições. Quantas são as mães, os pais, que por vezes estão desesperados com as aflições da vida, e aí começam a contemplar os seus filhos, por vezes ainda bebês. O filho não está dizendo nada, é um bebê, mas há uma sinergia, há uma ligação, e aquilo vai trazendo alívio, às vezes com lágrimas, mas a aflição é dissipada e vem uma força para continuar. Isso já aconteceu com você em algum momento? Eu creio nisso. Com todos nós já acontecemos. Então, esta pessoa que está aprendendo a desfrutar o dom de Deus, Salomão está dizendo, ela não se tornará um ansioso a respeito da duração da sua vida. Ela não vai perder o tempo calculando a sua vida, por quê? Porque ela está ocupada com o dom que Deus deu a ela. Isso alegra o seu coração. É mais ou menos assim. Não vamos nos preocupar quanto tempo vai durar isso. Vamos aproveitar a dádiva, que isso é real para nós agora. Preste atenção nisso, querido, porque esta pessoa, esse que teme a Deus, ele está agora numa condição de alegria. Então ele está alegre demais para ficar remoendo o seu coração a respeito da impermanência do seu ser mortal. Olha como ele está sendo profundo. Aceite cada dia o presente como o dom de Deus. Se satisfazer com esse momento, independentemente de qual seja, é manter o seu coração ocupado com uma relação íntima com Deus. Aleluias. É por isso que, por exemplo,
Quando Deus chega para Davi e fala assim: Davi, escolhe o que você quer: estar entregue nas mãos do seu inimigo, ter alguns anos de fome, ou ficar um dia só na minha mão e experimentar o peso da minha justiça, da minha ira num só dia. E ele disse: eu prefiro ficar nas suas mãos um só dia, mesmo que seja num dia de ira, mesmo que seja num dia de justiça, porque eu sei que tu és misericordioso. É este sentimento de apreciar o momento. Por vezes nós estamos passando por momentos do qual você diz assim: olha, eu nem queria passar por isso, e a chamada agora é para eu apreciar esse momento, sim, aproveitar. Porque é um momento que acontece não com a permissão de Deus, tipo assim, ah, tudo bem, vai lá e faz, não. Mas ele acontece com a direção, com o comando de Deus. Não é porque Deus estava meio despercebido e o diabo falou assim: agora, o que eu faço? Ah, vamos lá tocar na vida desse crente, posso, Deus? Deus falou: oh, nem vi, vai lá, pode. Não, o que está acontecendo acontece com a direção de Deus. Então apreciar esse momento é saber que se você está aceitando o momento que você está passando, é porque é uma relação íntima entre você e Deus, e não é que você está aceitando qualquer coisa, você está aceitando o governo de Deus. Isso é uma relação com Deus. Olha como isso é importante para nós, porque então agora nós vamos chegar a algumas conclusões. E qual conclusão? Que por mais que o que Salomão falou nesta conclusão está muito parecido com a outra, existe um acréscimo aqui. E qual é o acréscimo? É que a nossa vida não é entediante, não é sem sentido, não é sem graça. Não se trata de uma história que Deus está escrevendo, da qual depois pode ser que a gente se arrependa. Não há nada melhor para um cristão temente ao Senhor do que olhar para trás e saber que a sua vida está sendo dirigida por Deus e não há arrependimentos. Outro dia eu passei com uma pessoa em frente ao galpão da nossa ex-igreja, do nosso ex-salão, ali na João de Faria, o galpãozão lá, e a pessoa olhou para mim e falou assim: você não sente saudade? E eu disse: não. Falou: não, como você é insensível? Eu falei: não é que eu sou insensível, é que eu não sinto. Não sente mesmo? Eu falei: não. Mas por quê? Eu falei: olha, eu tenho um sentimento que o que era para acontecer aqui, que Deus determinou aconteceu. Por mais que haja às vezes uma nostalgia, mas o meu coração realmente agora está onde nós estamos agora, porque o Senhor quer que estejamos ali. Eu vou aproveitar tanto aquele momento ali, que não vai dar tempo para ficar refletindo sobre o remorso da onde eu saí. Eu vou aproveitar, mas lá era melhor, eu sei, mas há alguma coisa no Senhor para ser apreciado onde Ele me colocou agora. Então não há arrependimento de dizer assim: ah, antes era melhor do que agora. Na vida desse servo temente e fiel ao Senhor, ele acredita que essa história que Deus está escrevendo, ela é progressiva, é de glória em glória, ela está melhorando até culminar na eternidade. Então eu não vou remoer o passado, porque a glória maior está agora. Amém, queridos? Lembre-se, é um plano belo, mesmo que seja incompreensível a compreensão humana. Então por que esta pessoa que está tão animada com o plano belo de Deus, ela vai se amuar, entre aspas aqui, tá? Se deprimir, ou mesmo amaldiçoar algum aspecto da sua vida, uma vez que ela acredita que tudo aquilo faz parte de um belo plano dado por Deus. A mulher de Jó não entendeu isso, por exemplo. Ela vai dizer: amaldiçoe-se Deus e morre. Quando ela olhou para Jó e viu ele numa condição, ele estava lá coçando a sua ferida, ela olhou e falou: um cara que era tão rico, tão próspero, está nessa pobreza agora, nesta condição medíocre.
Mas ele olhou para ela e disse, você está falando como uma doidinha. Você não está batendo bem não, filha. Nu saí do ventre da minha mãe, é nu que eu voltarei para lá. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Louvado seja o nome do Senhor. O louvor ao Senhor era uma relação que Jó tinha com Deus em meio à sua dor. Então aquele momento de dor era um momento de apreciação, por mais que fosse de dor. E a gente tem isso, irmão. Quer ver como a nossa genética, como o nosso corpo humano reage assim? Por exemplo, quem já sentiu febre aí? Tem gente que nunca sentiu. Robozinho, né? Você quando sente febre não dá um friozinho? E diga pra mim se não é gostoso você sentir aquele friozinho. Quem nunca sentiu febre aqui falou, deixa eu ficar debaixo da coberta aqui. Ah, como tá gostoso aqui. Que frio que tá. Tá 89 graus. Ninguém tá aguentando, você tá com frio lá. Você fala, não, deixa eu ficar aqui que tá gostosinho aqui. É o corpo humano, querido. É o corpo humano que está tentando adaptar a sua sensação, digamos que da forma mais confortável possível, para você aguentar os seus próprios anticorpos que vão combater. Vai ser uma guerra tão grande ali dentro do seu organismo, dos anticorpos bons combatendo algum tipo de vírus, que você não vai aguentar. Então ele fala, relaxa aí, faz de conta que tá gostoso aí, sente o friozinho, o calafrio. Deus é perfeito em todas as coisas. Aleluia. Isso é para nossa análise, para nossa observação. E a gente perceber, irmãos, que o momento que Ele está nos dando, o presente, é um momento de apreciação. Seja na boa notícia, má notícia, seja no muito dinheiro, no pouco dinheiro, seja na luta, na dificuldade, no não, no sim. Mas ali você desenvolve uma relação com Deus, onde você acredita que o plano belo dele está progressivamente em andamento, e você faz parte dele. E você pode desfrutar da presença dele. Amém, amados? É isso que Salomão está dizendo nessa conclusão. Mas agora para as próximas semanas, Pastor Machado, mas preste atenção. Será que não há um erro nessa tese? De repente o irmão mais detalhista vai dizer assim, pastor, se tudo isso for verdadeiro, que Deus tem um plano e esse plano envolve todas as pessoas e todas as ações em todos os momentos, então o que a gente pode dizer e como a gente pode responder, principalmente para o ímpio, a respeito das anomalias e das aparentes contradições e injustiças que acontecem com essa tese? Por exemplo, respondam para mim, queridos, as coisas dessa vida aí, elas não parecem danosas a respeito da beleza do plano de Deus? Ah, se Deus é bom, então por que as injustiças? Alguém pode perguntar isso. Aonde estava Deus? Por exemplo, hoje voltando para casa, eu vi o IP lá, bonito, aquilo mexeu muito comigo, só que um pouquinho mais para frente, um cara com um Siena cortando todo mundo assim, e aí pisou no freio, quase capotou. Se ele capota ali, ele ia fazer uma tragédia, ia destruir bastante vida ali, bastante carro. Provavelmente estava embriagado, não sei. Mas a pergunta é, o plano de Deus é belo, é lindo, mas como que você responde que esse plano é lindo, ele é belo, com a dura realidade do cara que pegou o carro embriagado e sofreu um acidente e matou ele, a esposa e os filhos que estavam no banco de trás? Como responder à beleza do plano de Deus
À luz da realidade do fato do cara que comprou um 38, foi para o seu quarto, colocou o revólver na boca e atirou e se matou dentro de casa. Alguém mais atento pode se preocupar com esta condição. Sabe, irmãos, o próprio Salomão, por exemplo, em Eclesiastes, ele vai falar de tribunais que eram injustos, da morte que vinha para todos, de pessoas que eram oprimidas, de pessoas que eram invejadas, de pessoas que eram abandonadas, isoladas. E aí você me pergunta, será que esses fatos agravantes não parecem estar se intrometendo no sucesso do belo plano de Deus? Tipo, o plano de Deus é belo. Ih, rapaz, mas você viu o que aconteceu? O que a gente responde agora? O plano de Deus é belo. Ih, mas você viu o que aconteceu? Ih, rapaz, o que a gente fala agora? Inclusive, só dando uma pequena palhinha, na semana que vem, num dos livros que eu vou indicar, um dos livros é Gordon H. Clark, que ele fala sobre justamente isso, respondendo a respeito do problema do mal. De repente, a melhor forma que o crente fala, então é o seguinte: isso é o livre-arbítrio. Porque, não, Deus não tem nada a ver com isso, isso é coisa do homem. Só que se a gente diz que algumas coisas acontecem porque são coisas do homem, então Deus não está no governo daquilo? Para Salomão, não. Para Salomão, Deus está envolvido em todas as coisas. Então, a advertência do Correlete aqui, irmãos, é para aqueles que temem, que amam a Deus, para que essas pessoas sejam cautelosas e não fazer nenhum apressado erro de cálculo sobre essas injustiças, sobre essas anomalias, sobre essas aparentes contradições. Porque se fizer esse cálculo errado, vai ficar muito claro a negação da realidade que há uma existência da providência divina. Ou seja, então esta pessoa vai supor que Deus não possui um plano que envolva toda a realidade, porque ele concluiu que aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque foi coisa do homem, foi coisa do diabo. Irmãos, olhem para mim. Depois de morrerem 600 mil pessoas no Brasil de Covid, depois de pegar Covid por mais de uma vez, de perder amigo com Covid, de ver mais pessoas morrendo na América de Covid do que na guerra, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, na gripe espanhola, eu concluo: o vírus do Covid está aí porque Deus enviou. E se você acha que não, se você acha que isso é muito difícil de se ouvir, de se ouvir, aceitar é difícil realmente, mas de se ouvir, eu digo para você: quem foi que enviou Judas, os judeus, para assassinar o seu próprio filho? Quem foi que enviou os babilônicos para oprimir o seu próprio povo? A Bíblia sempre responde dizendo que foi Deus. E por que agora nós vamos mudar de ideia e dizer: não, com a gente foi diferente? Aí não foi Deus. Pastor, o senhor começou a falar de um plano belo e está terminando dessa forma? Sim. Porque a minha intenção agora é prender a sua atenção para aquilo que a gente vai falar nas próximas semanas. Porque eu não dei resposta. Se Deus é bom, se o plano é bom, por que das injustiças? Salomão vai falar sobre elas. Aliás, semana que vem nós vamos ler o texto que provavelmente é o texto mais emblemático, é a poesia mais emblemática de todo Eclesiastes, porque senão uma das mais emblemáticas poesias da Bíblia, que é a poesia sobre o tempo. Há tempo para todas as coisas. Calma.
Não seja apressado em fazer um cálculo a respeito das injustiças. Não seja apressado em dizer: o irmão se matou porque ele pecou. O irmão está assim porque ele desviou. O irmão está assim porque o diabo. Isso aconteceu. Calma. Nós que tememos a Deus, acreditamos na realidade da existência da providência divina. E tudo está acontecendo com a direção de Deus. E ao seu tempo, Ele explicará algumas coisas para nós, outras não. Porque Ele é Deus. E Ele não deve explicação para nós. Amém, queridos? Entender o plano abrangente de Deus, irmãos, é descobrir a beleza desse plano, em detrimento de uma realidade tão hostil. A vida parece tão difícil, pastor. Não tem uma semana que a gente não tem notícia que você fala: meu Deus, o que é isso? Vamos falar mais sobre isso. O plano de Deus é belo, mesmo que a realidade pareça provar tudo o contrário. E nós somos pegos nessa flexibilidade da alma, irmãos. Eu não estou falando para vocês aqui como se vocês fossem inferiores a mim e eu tivesse tranquilidade para aceitar qualquer coisa. Esses dias eu estava no carro lá, liguei lá o rádio, aí tocou a notícia lá na rádio, falou da notícia: uma família foi para Itanhaém, férias. Os caras entraram a casa lá, foram invadir para roubar, mataram a mãe, mataram o pedreiro, mataram a filha, e 2 filhas estão no hospital. Meu Deus, o que é isso? Fiquei apavorado com aquilo. Ontem eu me peguei pensando assim: já imaginou se o Covid ele tivesse a mesma capacidade de atuar com o vírus em crianças, como por exemplo a gripe suína? Já imaginou? Poderia ser que eu tivesse perdido um filho, você também. A gente se pega, a gente se prende, se pega pensando nessa realidade tão hostil. Mas se o plano é belo, por quê? Se o plano é belo, por que isso? Para hoje eu quero que você creia em algo. Entender o plano abrangente de Deus é descobrir a beleza desse plano, mesmo que a realidade seja difícil. Entender. Amém? Entender o plano abrangente de Deus é desfrutar da dádiva do presente. Entender o plano abrangente de Deus é descansar em meio às aflições. Por isso, Eclesiastes é um convite à celebração da alegria. Porque Salomão, em boa parte do seu livro, ele vai dizer que todos morrem, que há injustiças, que algumas coisas não fazem sentido, que tudo é vaidade, mas no final ele diz: mas desfrute, mas se alegra, não perca o seu tempo refletindo sobre os seus dias estarem passando, apenas mantenha o seu coração ocupado com alegria, com a dádiva que o Senhor te deu. Essa é, sem dúvida nenhuma, irmãos, uma das situações mais difíceis a serem pensadas, das quais nós enfrentamos. Essa é a complexidade do qual o ser humano está inserido. Saber que o plano de Deus é bom, mas a nossa realidade nem sempre é. E por que ele, por exemplo, sendo Deus, não poderia aplicar o seu plano fazendo com que todas as coisas fossem boas? Pois é, essa era a intenção dele.
Era assim para Adão e para Eva, mas o pecado apareceu no meio do caminho. Será que Deus não contava com o pecado? Sim. Claro que Ele contava com o pecado. E é por isso que a sua forma de agir, de nos resgatar, nos condicionou a essa dura realidade, a essa situação que na maioria dos nossos dias nos afronta tanto. Você vai sair daqui hoje dizendo assim: Deus está comigo. Muita coisa que vai acontecer na tua semana parece que é justamente o oposto dessa confissão. Mas se Deus está comigo, você vai só numerando, porque isso. Então, é isso que nós vamos aprender a partir de semana que vem. Entender o plano abrangente de Deus. Amém, queridos? Desfrutar da vida, deleitar da vida, sabendo que o plano é bom, mas a realidade nem sempre é. Mas Ele está no governo de todas as coisas. Amém, queridos? Para hoje, eu quero que você faça uma oração comigo. E coloque no seu coração o que Salomão disse: desfrute do presente. Olhem para mim. Quantos de vocês podem dizer aqui: Pastor Machado, eu estou tão ansioso, preocupado com algumas coisas? Falei com a Juliana hoje de manhã. Deram um atestado de 14 dias para ela, só que o médico deu, e aí o pessoal da empresa falou que... E ela falou: ai meu Deus, será que agora eu posso perder o emprego porque eu estou doente? Falei: ei, se perder o emprego, perdeu. Se perder é porque Deus queria que você perdesse, para você ficar mais em casa, para ir para academia, para dançar axé e pronto. É assim. Quantos de vocês aqui hoje dizem assim: pastor, eu sou essa pessoa, estou tão ansioso, preocupado. O irmão que é solteiro, será que eu caso? Não tem esse irmão? Eu sei que tem, né? O irmão que está com uma conta que você fala: meu Deus, será que eu pago? Salomão disse: não fique pensando nisso. Jesus disse isso: não andeis ansiosos. E olha o que Jesus diz: viva cada dia o seu mal. É muito parecido com o que Salomão está dizendo. Viva a sua humanidade hoje, independência de Deus. Desfrute do presente. Aí eu até brinquei com a Ju: o que você pode fazer hoje, filha? Não posso fazer nada, posso ficar aqui deitado no sofá e assistir série. Então faz isso, você não está reclamando que não assistia? Então assiste todas as séries. Saí de casa, ela estava lá assistindo Suzane von Richthofen. As coisas que o psicólogo assiste, irmãos, né? A menina que matou os pais. Assiste aí a menina que matou os pais, o menino que matou os pais. Assiste todo mundo que matou todo mundo. Mata todo mundo aí. Pastor, eu estou aqui, mas meu Deus, e amanhã? O que eu faço amanhã? Não vai adiantar se eu preocupar com o que você faz amanhã. Você nem sabe se você vai acordar amanhã. O senhor é negativo demais, pastor. Não é? Aproveita o seu frango de hoje, então. Desfrute daquilo que o Senhor está te dando para você desfrutar agora. Apenas creia que há um plano que é belo, que é lindo. E aqueles que temem ao Senhor não ficarão errando nos seus cálculos, dizendo: mas se o plano é bom, olha essa injustiça. Apenas descanse, esse plano é bom. Vamos falar um pouco mais sobre isso nas próximas semanas. Por enquanto, descansa no Senhor. Deleita no seu presente. Né? Na língua portuguesa, é por isso que o presente é o presente. É um presente, é uma dádiva. É a dádiva chamada agora. Desfrute isso em nome de Jesus. Quantas são as pessoas que às vezes realizam um sonho, irmão, e quando elas realizam um sonho, elas não conseguem desfrutar daquele sonho que elas realizaram, porque elas ficam preocupadas com tantas coisas, às vezes com a opinião das pessoas, às vezes com isso, com aquilo. Desfrute daquilo que o Senhor está te dando, em nome de Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos.